A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Que Deus abençoe sua casa, seus filhos. Abençoe tudo que é seu, tá entendendo, irmão? Que você tenha uma semana abençoada na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, no capítulo 10, no versículo 12, que diz assim, ó. Mas o empregado que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Você vê a palavra de Deus, né, falando aqui, Jesus ensinando aos seus discípulos, né, irmão? A respeito, tá entendendo? Do pastor que está dentro da igreja, mas não é considerado um pastor de ovelha, tá entendendo? Jesus está falando isso aqui. Ele está ali porque ele é empregado da igreja. Ele não é um pastor que toma conta, que zela, que conduz as ovelhas direitinho, nos caminhos certos. Uma adoece, ele vai atrás, ele vai ver o que é que está acontecendo com a ovelha, ele vai na casa dela, vai saber o que está acontecendo porque ela não está indo para a igreja, porque faz dia que ela não foi para a igreja. Esses homens, tá entendendo? No que a palavra de Deus está dizendo aqui, ele é empregado. E o empregado não se preocupa com as ovelhas. O empregado ele se preocupa para ganhar o salário dele. Tá entendendo? Por isso que todo mundo hoje, a maioria, irmão, das pessoas hoje querem ser pastor de igreja, porque eles estão atrás de ganhar salário da igreja. Quem não quer ganhar um salário bom todo mês, tá entendendo? Que eu acho que tem pastor aí. Eu não estou criticando aqui o ministério de ninguém, nem igreja de ninguém. Eu estou falando a palavra de Deus. Porque a gente vamos ser criticados porque a gente está pregando isso aqui. Tá entendendo? Quem não quer andar bonito, limpo, cheiroso, tá entendendo? Ganhando seu salário aí de 8 mil até 10 mil reais por mês, tá entendendo? Para pregar a palavra de Deus nas igrejas, tá entendendo? Para ter carro bonito, ter casa boa, ter apartamento para morar, tá entendendo? Todo mundo quer, irmão. Mas não quer se preocupar com as ovelhas. Não se preocupa. Você vê os templos cheios por aí de gente, milhares e milhares de pessoas dentro do templo. Mas uma daquela adoece, fica em casa, se não for na igreja, tá entendendo? Ninguém está nem aí com ela. Ninguém não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa. A pessoa às vezes está lá numa cama de hospital, às vezes está em casa doente, tá entendendo? E não pode ir na igreja. E ninguém não sabe nem o que está se passando com ela. Porque ele não tem preocupação com as ovelhas, tem preocupação com o salário que ele ganha. Acabou a vida, tá entendendo, que ele leva dentro das igrejas. Lá em Ezequiel fala dos pastores gordos, que ele só quer arrancar a lã das ovelhas, tá entendendo? Só querem, tá entendendo? Tirar das ovelhas o sustento deles, os aproveitos para eles, tá entendendo? Mas não se preocupa com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo aqui, tá entendendo? Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, e o lobo as ataca e as dispersa, tá entendendo, irmão? Quando vê um problema, quando vê uma coisa contra a igreja, ele foge, ele pula fora, tá entendendo, irmão? Sai fora e deixa as ovelhas tudo abandonadas lá para o lobo atacar, para o lobo fazer o que. Só basta ele não ganhar o salário dele do mês, ele já deixa de querer pregar o evangelho, já deixa de querer estar ali nos cultos fazendo, tá entendendo? Porque ele é empregado. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor, tá entendendo? Eu sou o pastor das ovelhas. E quem é de Jesus, irmão, quem é selado com o Espírito Santo, quem é um homem chamado por Deus para pregar o evangelho de Deus, ele não abandona as ovelhas do Senhor, irmão. Ele não abandona o povo de Deus, ele não abandona as mais humildes, aquelas que são mais humildes, que precisam mais de atenção, tá entendendo? Porque uma coisa, tá entendendo, é uma pessoa que já está
no conhecimento da palavra, que já conhece o evangelho, que já sabe se manter sozinha, orar, jejuar, se consagrar, buscar a Deus. E outra coisa é a pessoa que está engateando, irmão. Novo convertido, pessoas que não têm uma experiência de vida ainda, tá entendendo? Muitas dessas pessoas não permanecem, às vezes, nesses ministérios, porque elas vão para outro, saem andando de um lado para outro e não sabem aonde fica, tá entendendo? Porque não são aconselhadas, não são alertadas, tá entendendo? Não são instruídas, tá entendendo, irmão, para viver na presença de Deus uma vida firme, uma vida reta. Porque você vê que eu já congreguei em igreja, irmão, o pastor disse aqui, a gente não prega doutrina, viu? Só prega somente prosperidade. Só prega somente a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, que o povo gosta disso. O povo não gosta de curso de doutrina. Então, essas igrejas, tá entendendo, irmão? Um dia vão dar conta diante de Deus. Esse povo vai dar conta diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver no dia que chegar na presença de Deus como é que vai ser. Eu prefiro, irmão, não fazer nada para Deus, mas eu prefiro um dia, quando eu ver Jesus, eu ter a entrada no céu e morar com o meu Senhor. Porque eu quero me preocupar com a tua vida. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para ensinar e te instruir um pouco do conhecimento que Deus já me deu, para que você se permaneça firme, quando você estiver passando uma luta, uma perseguição, uma prova, você saber se sair, você saber se defender, tá entendendo? Que a ovelha tem que ter a instrução da palavra de Deus. Jesus disse, o meu povo erra por não ter conhecimento das escrituras, tá entendendo? Então você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer o evangelho, tem que conhecer quem é Jesus Cristo e qual é o propósito dele na tua vida. Então é isso que a gente tem que ensinar para o povo. Eu ensinar, Deus vai te abençoar, vai, irmão, Deus vai te honrar. Você quer comprar uma casa, Deus vai te dar condições. Você quer comprar um carro, Deus vai te dar condições, vai te livrar teus filhos, vai ajudar eles a fazer a faculdade dele, Deus vai fazer tudo isso na tua vida quando você começar a ter interesse de aprender a palavra de Deus, de se estruturar no caminho de Deus, tá entendendo? Para que você não venha nunca se desviar, mesmo que você esteja abençoado, esteja cheio de bênção ao seu redor, mas você não vai se desviar dos propósitos de Deus, porque você sabe que é Ele quem vai te levar para um dia ver o filho dele como ele é, tá entendendo? Então você tem que saber e conhecer a palavra de Deus. Eu posso estar hoje sendo ignorado porque eu estou pregando essa palavra, mas eu vou continuar pregando o evangelho, pregando as escrituras, pregando os ensinamentos que é para as pessoas aprender a palavra de Deus e ficar firme nos caminhos de Deus, sem murmurar, sem reclamar, tá entendendo? Sem ficar andando de uma igreja para outra, vai numa igreja hoje, vai noutra amanhã, e não sabe aonde se firma, tá entendendo? Porque fica atrás dos homens, desses homens que é empregado. Fica atrás dos empregados, não fica atrás do pastor. Siga Jesus, irmão, siga a palavra de Deus. Porque Deus ainda tem homem de Deus nessa terra sincero, que prega a palavra de Deus, que se preocupa com a tua vida, porque Deus dá essa sabedoria a ele e a direção para ele fazer isso, tá entendendo? Ele não está preocupado só de arrancar, porque eles têm que ganhar o salário dele, irmão. O obreiro é digno do seu salário, a palavra de Deus diz, mas tem que se preocupar com as ovelhas do Senhor. Você viver da igreja, isso aí não é pecado, isso aí não é errado, não. Isso aí, se eu for falar isso, eu estou sendo mentiroso e é antibíblico, tá entendendo? Porque a palavra de Deus diz que o operário, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o obreiro que trabalha para Jesus Cristo, que precisa viver da igreja, ele tem que viver da igreja, ele tem que viver do evangelho. Tá entendendo? Não estou dizendo aqui que ninguém tem que ganhar dele, não, mas está falando aqui é outra coisa, tá entendendo? Do empregado, do funcionário que não é pastor, que não anda que não se preocupa com as ovelhas. É isso que Jesus está falando aqui, tá entendendo? Porque Jesus ensinou 12 discípulos, foi 12 apóstolos, tá entendendo? Um se perdeu, depois teve que ser colocado o outro no lugar de Judas. Mas todos eles morreram pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus para as pessoas, curando, libertando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que fazer, é ensinar a palavra de Deus, curar os enfermos, libertar os endemoniados, aqueles que estão perturbados, oprimidos, estão querendo ser libertos pela palavra de Deus, pela oração. Então a gente tem que continuar fazendo essa obra, tem que continuar pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, tá entendendo, irmão? Jesus disse que ele é o bom pastor, tá entendendo? E ele conhece as ovelhas dele. Jesus conhece você, sabe se você é uma ovelha dele verdadeira, que tem um coração voltado para ele, que obedece a ele, que se encurva diante dele e diz que só ele é Deus na tua vida. Deus conhece você.
tá entendendo? Deus não deixa ninguém enganado, Deus não deixa ninguém confundido nessa vida, tá entendendo? Então, conheça Jesus, irmão. Siga Jesus. Procure aprender a palavra de Deus, procure se revestir do Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Para você ser uma pessoa verdadeira no ministério, ser uma pessoa verdadeira diante de Deus, tá entendendo? Não fique enganando as pessoas, não, enganando o povo, mentindo. Na frente de uma pessoa, você é uma coisa, quando vira as costas daquela pessoa, sai falando da pessoa, julgando a pessoa, tá entendendo? Sem conhecer a pessoa, sem nada, fica julgando a pessoa, maltratando, tá entendendo? Então, tem gente que não quer nem orar pela tua vida, mas o que é que tá fazendo? Fazendo nada, tá fazendo mal para ele mesmo, porque Jesus mandou a gente interceder por todos que precisar, que quiser receber oração, receber a ajuda de Deus. Jesus está com os braços abertos, por isso que ele morreu de braço aberto, para te abraçar, para te dar um carinho, tá entendendo? Para te fazer uma oração, para interceder por você. Ele está sempre de braço aberto para te receber. Então aceite Jesus e siga no caminho da justiça, que você vai ser sempre bem-aventurado em nome de Jesus Cristo. Você vai estar livre, tá entendendo? Da maldade desse mundo, porque quando Jesus te resgata do mundo e te traz para a luz, irmão, ele comprou você inteiro, tá entendendo? Então aquelas coisas que você vivia ficou para trás e hoje você é uma nova criatura. É uma pessoa transformada, é uma pessoa liberta, em nome de Jesus Cristo. No verso 15 diz assim, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No 16 diz assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus, tá entendendo? Então Jesus está aqui, tá entendendo? Afirmando que ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que não estão libertas ainda, que não estão salvas, tá entendendo? Mas Jesus quer trazer ela para perto das outras, tá entendendo? Porque Jesus se preocupa com todos, mano. Com todas as ovelhas dele. Ele, enquanto não tiver todo o rebanho junto, só um pastor ali para conduzir essas ovelhas, Jesus vai continuar, tá entendendo? Dando graça, dando sabedoria aos homens, àqueles que se disponibilizam a fazer a vontade dele para resgatar essas ovelhas. E a gente sabe que elas ainda estão presas no mundo, no pecado, e a gente precisa estar orando, precisa estar intercedendo por essas vidas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra nessa manhã. Seja abençoado por essa palavra, seja curado, seja liberto. Você, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar pela tua vida para terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma nas tuas mãos, meu Pai, esse homem, essa mulher, Pai, que está ouvindo essa palavra. Toma, meu Deus, essa pessoa, meu Pai. Liberta ela, meu Deus, da mão dos empregados, Pai, daqueles que maltratam, daqueles que oprimem, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Guarda essas pessoas debaixo das tuas mãos poderosas. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Amém?